Há histórias que o tempo não apaga. Histórias que não nascem de grandes momentos, mas de pequenas necessidades. Esta começa há 150 anos, num tempo marcado pela incerteza, depois das guerras, das perdas, onde viver era muitas vezes resistir. Naquele tempo havia quem não tivesse sequer o essencial para cuidar dos seus. Foi nesse cenário de dificuldade, mas também de humanidade, que nasceu a Associação de Socorros Mútuos Fúnebre Familiar de ambos os sexos no Porto, a 7 de maio de 1876, agora designada Previdência Familiar do Porto, Associação Mutualista. Pela história que a Previdência tem, ela quando foi fundada, foi numa altura de guerra, pós-guerra, foi para ajudar os mais necessitados que não tinham onde ir buscar valores, entretanto punham os seus objetos com mais valor e recebiam uma quantia em troca e ficavam ali durante um tempo seguros, podiam resgatar a seguir os seus objetos. Foi uma necessidade de apoio às famílias e depois os associados foram mantendo, foram se substituindo e isto foi crescendo. Claro, havia grande dificuldade até para as pessoas poderem enterrar os seus entes queridos e isto era fundamentalmente, como ainda hoje subsiste essa opinião, era uma associação para os enterros. Uma ideia simples, mas seguida da necessidade mais urgente que os que têm menos recursos pudessem viver com dignidade e partir com dignidade. Essa ideia sobreviveu a guerras, a ditaduras, a crises e chegou até os dias de hoje. E que era para ajudar as pessoas, mas hoje isto de facto evoluiu e ainda bem. Consegue chegar muito mais longe do que se chegava na época. Mas, na época também aquilo que acontecia era fundamental para as famílias pobres. A pobreza era extrema, quase que diria que a maioria da população vegetava, não vivia, não sobrevivia, vegetava. E pronto, era uma associação que era para socorrer. Era um socorro mútuo, como havia outras instituições no país, mas esta aqui foi a primeira de cá e foi aquela que se manteve no seu espírito sempre até o dia de hoje. Numa época de grandes constrangimentos sociais, a sua missão inicial foi a de conceder subsídios de funeral por morte dos seus associados ou familiares e a captação de recursos junto das famílias mais carenciadas, concedendo juros pelos depósitos recebidos e empréstimos sob penhores através da então criada Caixa Económica Social. O edifício e as instalações anteriores. Tínhamos umas instalações modestas, funcionais, mas que foram funcional, que era feito num edifício com uma construção no âmbito familiar. No resto era o acesso aos associados, a recepção dos associados, a própria Caixa Económica tinha o seu setor separado, onde os funcionários faziam a recolha e o acerto dos contratos com os clientes, nesse caso clientes. Isto evoluiu muito, digamos que começou de um bocadinho pequeno, cresceu e está crescendo. Esta direção teve uma atuação, mas que eu acho mesmo de louvar, que é mudaram esta casa completamente, compraram outras casas ao lado, remodelaram-nas. Eu
é um espírito de iniciativa que esta direção revelou, que acho fantástico. Os senhores tiveram uma capacidade e uma originalidade até para mudar muita coisa, muita coisa. Além de ter criado outros serviços que não existiam na altura. Uma nova casa, os mesmos valores e pessoas que ao longo de décadas escolheram permanecer. Para cá, eu vim para cá, se não estou em erro, cerca dos anos de 75, 76, não tenho isso presente, mas a verdade é que a associação foi sempre muito útil, sentiu-se sempre útil e acarinhada pelos próprios associados. Sim, a minha história com a Previdência Familiar do Porto começou há cerca de 55 anos, quando eu me casei. Na altura era vizinho de um antigo presidente já falecido, que era o C. Castro. Cheguei-me aqui a minha proximidade com a Previdência Familiar do Porto. Eu acho que isso começou em 1980. 1980. Eu devia ter pai uns 22 anos, 23. Hoje somos uma instituição cuja atuação se estende a áreas fundamentais como o apoio social e a saúde, continuando a promover o auxílio recíproco e o bem-estar das famílias. Eu entrei para a Social para aí em 1990, mais ou menos. Já reúne todas as condições que eu queria para a minha saúde, para me sentir mais confortável, para me sentir mais confiante, sem tantos receios, porque se eu estiver doente, sei que posso ligar ao médico. Se precisar de exames, sei que vou à liga e eles passam os exames, os tais P1s, não é preciso ir ao médico da Caixa com tantas burocracias, só por 2,70 € eu tenho acesso a isto tudo. Para mim, como imigrante, o que eu posso dizer tem sido muito benéfico, tem me ajudado muito, da minha parte de cuidar da minha saúde, de fazer os exames, enfim, tem sido muito bom ser associado da Previdência Familiar. Uma instituição sólida, com raízes profundas e um olhar voltado para o futuro. E é precisamente com esse olhar que continua a desenvolver novas respostas, destacando-se a reabilitação do seu património, edifícios que ganham nova vida, alguns já concluídos, outros em desenvolvimento, sempre com um propósito claro: servir os nossos associados e a comunidade em geral, contribuindo para uma das maiores necessidades da sociedade atual, o acesso à habitação digna. Uma forma de reforçar o compromisso social da instituição, adaptando a sua missão aos desafios contemporâneos. O extraordinário de certas pessoas se dedicarem a uma causa em prol dos outros. Que isso para mim é a coisa que eu tenho que ter a maior consideração do mundo. A instituição deu um salto bastante grande, a partir de, não me recordo o ano, mas desde que foi para a direção o Sr. Sérgio, e sinto que há um crescimento, há uma evolução. Agrupou à volta dele pessoas interessantes e com vontade de serem um motor da evolução desta casa. O que começou por ser um apoio nos momentos mais difíceis, evoluiu para ir de encontro às necessidades emergentes, mantendo-se o espírito de entreajuda. E assim se caminhou, caminha e caminhará com a mesma essência de sempre: honrar o passado, celebrar o presente, construir o futuro.
vida.